Noções gerais de grego. Introdução ao estudo da língua grega. Olá! O Novo Testamento foi escrito em grego. A língua grega era falada e escrita muitos séculos antes da escrita dos evangelistas e apóstolos. Como qualquer outro idioma, ela passou por modificações ao longo do tempo. O grego utilizado para a redação do Novo Testamento é o chamado koiné, ou comum. Palavras-chave: ditongos, hiatos, guturais, labiais, dentais, líquidas, espírito áspero, espírito brando. Você sabia? Você sabia que desde o quarto século a.C., a língua grega foi levada a diversos povos a ponto de tornar-se instrumento de comunicação em toda a região do mar Mediterrâneo? O processo, conhecido como helenização, ocorreu especialmente por influência de Alexandre o Grande. Pode-se dizer que o grego koiné é simplificado em relação ao grego clássico. O estudo da língua grega é fundamental para quem quer estudar teologia. E isto especialmente porque o Novo Testamento foi originalmente escrito na língua grega, na verdade no grego koiné, o grego falado nas ruas da Grécia. O teólogo deve estar apto a estudar o Novo Testamento utilizando a sua língua original. Além do mais, é sabido que os primeiros teólogos da Igreja Cristã também escreveram utilizando o grego. Além disto, para quem estuda teologia, é muito importante poder avaliar as diversas traduções que hoje há para as línguas modernas. E além do mais, boa literatura teológica parte do pressuposto que quem a lê conhece o texto grego original. Por que é indispensável ao estudante de teologia estudar grego? Grego é a língua que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento. Então a gente tem que ter um conhecimento mais profundo, mesmo para entender o contexto da época que foi escrito. Comentários bíblicos, a maioria dos comentários bíblicos utilizam o grego para fazer as suas explicações. A partir do conhecimento com o grego, o teólogo vai ter a capacidade de trazer o texto bíblico de 2000 anos atrás para os dias de hoje. Graças a isso, podemos comunicar de forma melhor e mais efetiva a linguagem bíblica. Cada tradução ela tem uma ênfase diferente, ela procura traduzir palavras dentro do seu contexto, e é interessante o teólogo ter várias traduções, mais de uma traduções, para que ele possa ter melhor entendimento do texto, assim como também o original. O texto original, ele serve, o conhecimento dele serve para a gente ter pra gente poder meditar melhor no texto, aprender mais com ele, para poder passar uma mensagem melhor, com mais qualidade. É óbvio também que você precisa conhecer o original para fazer diferentes traduções. Qual a principal dificuldade que tu teve no estudo da disciplina? A principal dificuldade foi na questão do vocabulário. Ele possui um vocabulário muito extenso e com os verbos possuindo várias conjugações. Então, o vocabulário grego ele é totalmente diferente do português. Então, essa diferença faz causar a dificuldade para compreender a língua. Consegui contornar, pegando o vocabulário e tentando assimilar com coisas do cotidiano. Pegando os vocábulos e construindo pequenas frases ou fazendo até pequenas rimas, onde eu conseguisse trazer daqui a palavra do grego para alguma coisa que lembrasse o português, principalmente a tradução que lembra o português. Olha, o método que nós usamos, e eu aconselho também a usar, na verdade são vários métodos, mas um deles é a questão de fichas. Você pode fazer fichas onde elas contenham tamanho de 5 centímetros assim, e de um lado você escreve a palavra em grego e do outro lado
a palavra em português. E você pode levar isso no seu dia a dia, onde você vai conseguir decorar isso com facilidade. Uma outra opção também é você associar a escrita ao som. Você escreve a palavra e você fala a palavra em voz alta. Isso também vai te ajudar a compreender melhor cada palavra e também na memorização de cada uma, que é muito importante para o grego. Nós utilizamos vários caracteres do alfabeto grego até hoje, principalmente em fórmulas matemáticas, na física e na astronomia. E você, quantas letras do alfabeto grego conhece? Algumas, né? O pi, ômega, algumas duas. Como o senhor conheceu? Através de livros. Eu costumo ler muito, eu leio demais, então através dos livros, né? E pelas fórmulas matemática e física também? Pela matemática, o pi, né? A física eu nunca estudei, não é o meu ramo, nunca estudei física. Alfa, beta, gama, delta, pi, lambda, teta, por fórmulas matemáticas ou na faculdade agora, porque muitas enzimas a gente tem os nomes dela com essas letras depois para identificação. Conheço pi, sigma, teta, gama. Acho que primeiramente foi na escola, depois no cursinho a gente usou bastante e agora na faculdade também a gente usa. Eu conheço o alfa, beta, pi, algumas coisas assim, né, que a gente aprende na escola. O pi é... Em matemática a gente trabalha, né, o valor de pi, não sei o quê, mas só nada mais além disso. Conheço o alfa, beta, sigma, ômega, delta. Do colégio, matemática, de leitura, da literatura mesmo. Sim, de estudo de química, física, sempre aparece alfa, beta, gama, isso sempre... Então o meu conhecimento é esse. O que era utilizado para representar modelos em química ou em física, isso aí que é utilizado e por isso eu conheço só isso. Mas, além disso, nada mais. Muitas palavras da língua portuguesa são derivadas do grego. Diversas palavras da língua portuguesa são oriundas da língua grega. Algumas delas através de uma transliteração apenas, outras pela junção de duas palavras. Vejamos alguns exemplos. A própria palavra teologia é formada por dois vocábulos gregos, theos, Deus, e logia, o estudo. Portanto, teologia seria o estudo a respeito de Deus. Uma outra palavra bastante comum, antropologia, o estudo a respeito do homem, do anthropos. Ou então, biologia, que vem da palavra bios, vida, e logia, estudo, o estudo a respeito da vida. A palavra anjo, por exemplo, é muito próxima à palavra grega angelos, que significa um mensageiro, daí ser usada para os mensageiros de Deus, os anjos. A palavra filosofia é formada por dois termos gregos, philos, amigo, e sofia, sabedoria. Portanto, quem estuda filosofia é amigo da sabedoria, por assim dizer. A palavra grafia é oriunda de uma palavra grega, grafê, escrita ou escritura. Um outro termo bastante usado, o pedagogo. Pedagogo é formado por dois termos gregos, paidia ou paidion, menino, criança, e o verbo ago, conduzir, daí conduzir uma criança. Essa palavra originalmente era aplicada a escravos gregos que conduziam os filhos de seus patrões. Hoje é aplicada para os educadores que conduzem as crianças no ensino. Finalmente, a palavra apóstolo, que é oriunda de uma palavra grega, apóstolos, que significa alguém que é enviado. E este termo é utilizado para aqueles que Jesus Cristo enviou com a sua mensagem. Nome: alfa, pronúncia A. Nome: beta, pronúncia B. Nome: gama, pronúncia G. Nome: delta, pronúncia D. Nome: epsilon, pronúncia E. Nome: zeta, pronúncia DZ. Nome: eta, pronúncia E. Nome: teta, pronúncia
The. Nome Iota, pronúncia I. Nome Kappa, pronúncia K. Nome Lambda, pronúncia L. Nome Mu, pronúncia M. Nome Nu, pronúncia N. Nome Xi, pronúncia KS. Nome Ômicron, pronúncia O. Nome Pi, pronúncia B. Nome Rho, pronúncia R. Nome Sigma, pronúncia SS. Nome Tau, pronúncia T. Nome Y, pronúncia U. Nome Phi, pronúncia F. Nome Ki, pronúncia CH. Nome Psi, pronúncia PS. Nome Ômega, pronúncia O. A letra gama tem uma peculiaridade no seu som. Quando ela é usada antes de uma consoante gutural, kappa, ri ou outro gama, ela terá o som de N. Por exemplo, nessas palavras, euangelizo, epananques, splanchnitsomai. Em cada uma delas, o gama, diante de uma gutural, tem o som de N. A letra sigma também tem uma peculiaridade, não no seu som, mas na forma como ela é escrita. Quando ela é utilizada no início de uma palavra ou no meio do vocábulo, ela é escrita desta forma, como em soteria ou em prosopon. Ao final da palavra, ela é grafada de uma outra maneira, como por exemplo no vocábulo theos. Na língua grega, estas são as vogais: alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, y e ômega. Duas delas são vogais breves, o epsilon e o ômicron, e duas são longas, eta e ômega. Na língua grega de tongos, há diversos. Os mais importantes são estes: ai, ei, oi, ui, au, el, eu e u. Ditongos são encontros de duas vogais dentro de uma mesma sílaba. Isto os diferencia de hiatos, que são o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. É importante lembrar que no grego, sílabas longas são aquelas formadas por uma vogal longa ou então por um ditongo. Há duas exceções: quando uma palavra termina com o ditongo ai ou com o ditongo oi, esta sílaba é considerada breve. As consoantes podem ser classificadas como guturais, gama, kappa e ki, labiais, beta, pi e fi, dentais, delta, tau e teta, líquidas, lambda, mu, nu e rho, e duplas, xi e psi. Toda palavra iniciada por vogal, por ditongo ou pela consoante rho apresenta um sinal sobre a letra inicial ou sobre a segunda, no caso de ditongo, chamado de espírito. Palavras iniciadas por vogais sempre terão sobre esta vogal inicial um pequeno sinal. É o que nós chamamos de espírito. Observe, por exemplo, estas palavras: anástasis, eclesia, oikia. Perceba um pequeno sinal sobre a primeira letra ou, no caso de um ditongo, sobre a segunda letra. Este é o chamado espírito brando. Ele em nada altera o som da letra inicial. No entanto, outras palavras têm o que se chama de espírito áspero, e este sim altera a pronúncia da palavra. Por exemplo, no termo hamartia, ou então heurisco, ou ainda hieron. Note que o espírito áspero dá um som diferente, um som aspirado à letra inicial.
O espírito áspero também é utilizado sobre palavras que iniciam pela letra Rho. No entanto, em nada mudam o som desta palavra. Os acentos servem para mostrar a sílaba tônica de um vocábulo. Há 3 acentos em grego: agudo, circunflexo e grave. O acento agudo é utilizado sobre sílabas breves ou longas. Ele poderá estar na última sílaba, como por exemplo nos termos kairós e soter. Poderá estar na penúltima sílaba, como nas palavras logos e pistis. E também poderá estar na antepenúltima sílaba, como por exemplo no termo antropos e também em ginomai. O acento circunflexo é sempre utilizado sobre uma sílaba longa. E ele poderá estar na última sílaba, como por exemplo no termo ge, e também na penúltima sílaba, como em semeion. O acento grave, ele na verdade é um acento agudo que se torna grave quando após a palavra com agudo, na última sílaba, se encontra uma outra palavra. Por exemplo, vimos que teós tem o acento agudo. No entanto, numa frase, observe o que acontece. Nesta frase, ho aletinos, teós, kai aionios, seguida de uma outra palavra acentuada, esta palavra com acento agudo, na oxítona, se torna um acento grave. Em grego, a vírgula e o ponto final possuem o mesmo uso que na língua portuguesa. Já o ponto e vírgula é usado como sinal de interrogação. O ponto no alto da linha, caractere que não existe em português, pode ser usado como correspondente a 2 pontos ou ponto e vírgula. Recapitulando. Nesta aula você teve condições de conhecer a língua grega. Iniciamos olhando para o alfabeto. É muito importante que você memorize o alfabeto e especialmente o som de cada letra. Vimos também o conceito dos vocábulos da língua grega que utilizam consoantes e vogais. Vimos o que é uma vogal breve, uma vogal longa, o que é uma sílaba breve, o que é uma sílaba longa, e também conhecemos os acentos da língua grega. Esta é a base sobre a qual todo o conhecimento restante será construído. Tenha bons estudos. Bem, a aula de introdução ao estudo da língua grega termina por aqui. O próximo tema é a segunda declinação. Tenham ótimos estudos e até lá!